Hello, good morning, olá meus amores. Bom, hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo bem legal, tá? Que é sobre o verbo to be. Vamos lá conhecer esse verbo? Bom, aí vocês devem estar se perguntando, mas professora, o que é esse verbo? O que significa, né, esse tal de verbo to be? Então, o verbo to be em inglês, ele significa ser ou estar, só que vai depender do contexto. Em português, né, nós temos os dois verbos separados, cada qual tem o seu significado. Então, o verbo ser e o verbo estar, né, no português. Só que no inglês, nós utilizamos esse verbo para expressar os dois significados. Então, para vocês saberem o que significa, qual que vai ser o significado do verbo to be, se vai ser ou estar, você precisa analisar o contexto, tá? Mas não se preocupem com isso ainda, porque vocês vão compreender. Então, como que nós utilizamos esse verbo? Então, o verbo to be, né, ele tem dois sentidos, como nós já vimos anteriormente. Ele significa ser e ele também significa estar. Então, vamos conhecer como que ele vai significar estar. Então, o verbo estar, ele pode ser utilizado no sentido de estar fazendo alguma ação ou estar em algum lugar. Vamos conhecer aqui alguns exemplos. Por exemplo, I'm working now. Eu estou trabalhando agora. Então, é uma ação, né, que eu estou fazendo nesse exato momento. Eu estou trabalhando. Próximo exemplo, she is running. Ela está correndo. Também é uma ação que ela está desenvolvendo. Ela está correndo. E, por último, we are dancing. Nós estamos dançando. Pronto. Agora, vamos conhecer o verbo to be com sentido de ser. Com sentido de ser, ele é utilizado normalmente para expressar características. Por exemplo, I am a teacher. Eu sou uma professora. I am a student. Eu sou uma estudante. E I'm a good friend. Eu sou uma boa amiga. Bom, as contrações são formas de deixar, né, as sentenças mais curtas. Para isso, nós utilizamos o apóstrofo, que é essa vírgulazinha acima, tá? Então, no verbo to be, nós utilizamos essas contrações também para que quando nós formos falar, não ficar tão longa, né, a oração. Então, por exemplo, ao invés de ficar he is a good boy, nós podemos simplesmente colocar he's a good boy. E ao invés de ficar she is intelligent, nós podemos apenas dizer she is intelligent. E we are friend ficaria we are friend. Percebam que a fala ela fica muito mais curta. Então, na língua inglesa tem muitas adaptações, né, que são feitas com o intuito de fazer com que a língua ela fique mais fluida, né, mais rápida de ser falada. Então, meus amores, agora nós vamos conhecer aqui a tabelinha, tá? Com o verbo to be de cada pronome, tá bom? De cada sujeito. Então, nós temos aí os pronomes, tá? Eu quero que vocês copiem essa tabela no caderninho de vocês e escrevam a tradução, tá bom? Então, para o pronome I, né, que significa eu, nós utilizamos o verbo to be am. Então, toda vez que vocês verem esse pronome aí, I, vocês já sabem que vai ser o verbo to be am e não vai mudar, tá bom? Isso na forma afirmativa e no presente, tá bom? Só lembrando vocês. Com o pronome you, você, nós sempre vamos utilizar o verbo to be
are. Com o pronome he, que significa ele, nós vamos utilizar o verbo to be is. Com o pronome she, nós vamos utilizar o verbo to be is, né? E com o it, nós também vamos utilizar o is. O pronome he significa ele, she significa ela e o it significa ele ou ela para coisas ou animais. O pronome we significa nós e com ele nós utilizamos o verbo to be are. Então, we are. Com o you, nós utilizamos o are e com o they, nós também utilizamos o are. O they significa eles ou elas. Agora, vamos lá para as traduções. I am, eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é ou ele ou ela está. Lembrando que o it, nós só utilizamos ele para nos referir a animais, coisas e objetos. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. They are, eles estão ou eles são, tá bom? Então, meus amores, a nossa aulinha de hoje foi essa. Façam uma atividade para que vocês possam treinar o uso do verbo to be, tá bom?